Bem-vindo ao Motorize.d. Hoje vamos olhar para um verdadeiro exótico de Mandelo, a Moto Guzzi S1000. Neste vídeo não se trata apenas de nostalgia, mas de uma avaliação clara. O que a torna especial, onde estão os seus limites, e para quem ainda faz sentido comprá-la hoje. A S1000 divide opiniões porque não quer ser um monstro de potência moderno, mas sim uma Sport Touring cheia de caráter, com tecnologia clássica. Há um pormenor que salta imediatamente à vista. O bicilíndrico montado longitudinalmente, com as cabeças a sair lateralmente para o vento, marcando toda a silhueta. Vamos falar de história, técnica, pontos fracos típicos, acessórios que valem a pena e do mercado de usados, para que no fim saiba se esta moto é mesmo para ti. Gern, mir fehlt nur der eigentliche Text von Szene 2. Bitte füge den deutschen Voice-Over-Text ab Mart oder als kompletter Absatz hier ein, dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch Portugal. História e evolução, 150 palavras. No início dos anos 90, a Moto Guzzi S1000 foi, de certa forma, o culminar tardio da clássica era Tonti. Enquanto outros fabricantes já apostavam em conceitos de quadro mais modernos e em cada vez mais potência de topo, a Moto Guzzi manteve-se deliberadamente fiel a uma receita comprovada para grandes viagens. V2 a 90 graus arrefecido a ar, quadro clássico em tubos de aço e transmissão por veio. Foi precisamente esta combinação que tornou a S1000 tão interessante. Aparência desportiva, mas com a robustez pela qual a Guzzi se tornou conhecida. Um detalhe marcante desse período são os carburadores Dell'Orto, que dão ao motor uma resposta imediata, com aquele toque áspero e mecânico que hoje quase já não se encontra. Assim, a S1000 tornou-se uma ponte entre a tradição e o que viria depois na Guzzi, com a injeção e cabeças de cilindro mais modernas. Gern, mir fehlt nur der eigentliche Text von Szene 4. Bitte sende den deutschen Voice-Over-Text oder ein Screenshot-Datei, dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch. Dados técnicos, 120, 150 palavras. Tecnicamente, a Moto Guzzi S1000 mantém-se agradavelmente honesta. No centro está um bicilíndrico a 90 graus, montado longitudinalmente e arrefecido a ar, com cerca de 949 km de cilindrada, 2 válvulas por cilindro e carburadores Dell'Orto. A potência segue através de embreagem a seco e caixa de 5 velocidades até à transmissão por veio. De baixa manutenção, mas com reações às mudanças de carga bem perceptíveis, que fazem parte do seu caráter. À frente, a travagem é assegurada por um sistema de duplo disco. Atrás trabalha um disco único, muitas vezes com componentes da prateleira da Brembo. No capítulo da ciclística, a S1000 aposta numa forquilha telescópica convencional e em 2 amortecedores traseiros. Um pormenor concreto: as rodas de 18 polegadas favorecem a estabilidade em linha reta, mas em curvas apertadas a alternar exigem uma escolha de trajetória mais consciente. Gern, mir fehlt nur der eigentliche Text von Szene 6. In deiner Nachricht steht nach Original nur Mut. Bitte sende den deutschen Voice-Over-Text für Szene 6 oder lade ihn hier ein, dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch Portugal. Design e ergonomia, 150 palavras. Visualmente, a Moto Guzzi S1000 parece uma Sport Touring clássica, com apontamentos de café racer, sem cair no exagero de uma show bike. O motor não está escondido, é parte do desenho. As cabeças dos cilindros salientes de lado definem as proporções. O quadro em aço de dupla espinha mantém-se à vista e dá à moto aquela postura tão típica da Guzzi. A isto juntam-se a frente esguia e uma traseira mais compacta, que no conjunto transmite uma imagem mais desportiva do que muitas Guzzi de turismo da mesma época. Em termos de ergonomia, a posição é ligeiramente inclinada para a frente, mas sem radicalismos. Um pormenor característico é o banco firmemente acolchoado, que em viagens longas apoia em vez de ceder. O encaixe dos joelhos no depósito é bom e as peseiras estão num posicionamento desportivo. Há liberdade de movimento suficiente, mas com foco claro no controlo. Gern, mir fehlt nur der eigentliche Text. Bitte sende den deutschen Voice-Over-Text für Szene 8 oder lade ihn hier hoch. Dann übersetze ich ihn ins Portugiesisch, idiomatisch, natürlich und ansprechend. Comportamento em utilização no dia a dia. No dia a dia, a Moto Guzzi S1000 sabe a mecânica pura, e é precisamente aí que está o seu encanto. Ao dar um toque no acelerador com a moto parada,
Sente-se o típico efeito de inclinação do V2 montado longitudinalmente. Ao arrancar, junta-se a dinâmica própria da transmissão por veio. Assim que começa a rolar, mostra-se estável e segura, sobretudo em estrada aberta. Não é uma devoradora de curvas para mudanças de direção rápidas e nervosas. É mais uma moto para trajetórias fluidas e condução limpa. A caixa de 5 velocidades pede um toque decidido. Quem mudar bem é recompensado com uma resposta crua e direta. Um detalhe prático: o veio dispensa a manutenção da corrente, tornando as deslocações diárias e as viagens bem mais agradáveis. Em pisos degradados, a afinação robusta ajuda, embora a traseira com carga e ritmo elevado. Adjet. Gern, mir fehlt nur der eigentliche deutsche Text von Szene 10, nach Original ist nichts mehr eingefügt. Bitte sende den vollständigen Voice-Over-Text oder ein Fotoscreenshot davon und sag kurz 1. Du, sie, Anrede? Gewünschter Ton, zum Beispiel informativ, werblich, emotional, humorvoll? Gibt es Markenbegriffe oder Namen, die unverändert bleiben sollen? Dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch.